Meu pai é filho único, a minha avó infartou. Aí ligaram para o meu pai ir lá, e eu fui acompanhar o meu pai. Quando chega lá, os médicos reuniram o meu pai e falou assim para o meu pai, as palavras do médico, que eu me lembre: a sua mãe teve um infarto fulminante. O infarto que deu na sua mãe tira a vida mais rápido, às vezes até, do que um tiro no coração. É o infarto que deu na sua mãe. A minha avó estava na recepção, sentada, irmão, me lembro como se fosse hoje, assistindo o jornal da hora do almoço, perninha cruzada, óculos na cabeça e assistindo o jornal. O médico disse, o infarto que deu nela é fulminante. Aí meu pai olhou para ela. A igreja aqui é esperta, né, irmão? Não deixa nem nós pregar direito, já eu falar, já sabe o que eu vou falar, ué. Olhou para o meu pai, o médico disse, eu sei o que o senhor está perguntando. Se é um desse, por que ela está assim? Também não sabemos. Mas ela vai ficar 3 dias de observação aqui. Num prazo de algumas horas, falou as horas. Não entendo muito desse assunto, mas enfim, você entende o que eu quero te dizer. Ela tem que ficar de observação, porque pode ser que pode dar um outro, ela não aguenta, então ela fica aqui dentro. 3 dias. Meu pai visitou minha avó no outro dia, visitamos minha avó no segundo dia. No terceiro dia, nós íamos para fazer uma visita, porque ou ela ia sair naquela tarde, ou ela ia sair no outro dia de manhã. Quando nós chegamos, ela estava falando, eu vou falar a minha linguagem aqui para tu me entender, irmãos. Ela estava falando meio grosso. Quando você recebe uma anestesia do dentista e parece que tu fica... Você entendeu, irmão? É isso aí. Mas na hora a ficha não caiu. Meu pai perguntou para minha avó, você está bem? Ela disse, eu estou bem, graças a Deus. Falando meio grosso assim. Nós pensamos, isso aí deve ser um medicamento, né? Alguma coisa desse tipo. Enfim, quando nós voltamos à tarde, demos uma volta na cidade, voltamos porque ela já ia se preparar para ter alta. Nós voltamos, ela voltou para a UTI, estado gravíssimo, porque deu nela um AVC. Aí o médico chamou meu pai e disse para meu pai assim, olha senhor, se ela tiver parente perto, o senhor... avise a família, é difícil essa notícia. Meu pai começou a chorar, falou, é difícil essa notícia, mas infelizmente a mãe do senhor já não é mais uma jovem, não é mais uma pessoa nova, é uma senhora de idade. Ela escapou do infarto fulminante, mas o AVC que deu nela, falou o tipo de AVC, ela infelizmente, o senhor reúna a família e prepare, se alguém quiser vir visitá-la, reúna a família. Chegamos em casa, meu pai falou para minha mãe, aí meu pai ligou para uns 3, 4 parentes deles aqui de São Paulo, foi passando a notícia, já começaram a chorar por telefone, a tia foi, enfim, fomos de manhã na consagração, minha mãe disse para o meu pai assim, ó, antes de você ir para o hospital, vamos para a oração de manhã. Aí minha mãe levou meu pai na reunião de oração, e quando chegou lá, teve a oração com as irmãs, e no final da oração, Deus tomou uma irmã em profecia, ninguém sabia. Quem sabia era o nosso de casa e os parentes que meu pai tinha ligado. Na igreja, ninguém sabia. Mas quando acabou a oração, Deus tomou aquela irmã em profecia, chegou no meu pai e disse assim, o homem diz que acabou o tempo, né? O homem diz que o fim chegou. E eu te digo que a medicina não errou não. A medicina está certa. O fim chegou. Mas como eu sou vida, irmão, e ela é minha, estou eu entrando naquele quarto de hospital agora, estou eu visitando os aparelhos que estão nela agora, visito eu e capacito a mão dos médicos agora, e todos os medicamentos que estão sendo colocados nela, estou eu ungindo agora. Vou eu confundir a medicina, vou eu arrancá-la ela daquele hospital, estou eu acrescentando os anos de vida dela na terra, e ela vai subir as escadas dessa casa de oração com você, para me mostrar para ti e para quem diz não tem jeito, que eu sou vida. Irmão, pode dar glória que minha avó saiu de lá. Deus estava dizendo, eu vou mostrar quem é vida. Estou profetizando no teu corpo físico, aonde a enfermidade estiver alojada hoje, pelo poder da palavra, nós declaramos que está repreendida agora. Se você crê, da glória em nome de Jesus. Oh, lava chorialacai. Oh, glória.
Oh, Senhor, Deus está visitando o rim de alguém aqui. Ah, lava show. Rica la mamaralamamai. Rica la balabalabalabalabaxai. Estou eu visitando o rim de alguém. Estou eu dando um perfeito funcionamento. Estou eu livrando alguém da hemodiálise. E estou mostrando que eu sou Deus e guerreiro nesta casa, diz o Senhor. Receba esta palavra. Se você crê, receba. Anda, show, irmão. Isso aqui é para espiritual. Quem crê vai ver a glória de Deus. Ah, Jesus. Esses dias chegou uma irmã na nossa igreja com máscara. A esposa está aqui. O cabelo dela bem cheio, máscara na boca e no nariz. Ficou para fora só os olhos dela. Ela entrou, sentou na última cadeira. E nós no púlpito de olho nela. Já logo me veio na mente, ela está enferma. Aí no final do culto, sentimos de Deus. Falei para o pastor que eu pedi para orar no final. Pastor, chama quem está enfermo na frente para nós ungirmos. Quando demos o grito, veio alguns irmãos. E lá vem ela. Ela veio, ungimos ela. Aí eu disse assim a ela: irmã, não conheço a senhora, não sei do teu problema, mas Deus manda dizer assim: enquanto não passar esse vento, continua caminhando para a igreja. E ela balançando a cabeça, dizendo que sim, chorando bastante, para Deus mudar o quadro dessa situação da senhora. A senhora acredita? Ela, amém. Aí ela veio, ela começou a vir, irmão, domingo, de terça, algumas quinta. Domingo ela era frequente. E um dia um irmão pregando, ele chamou na frente para orar, e ela veio. Ele olhou nos olhos dela e disse assim: Deus está te curando agora. Aí depois eu fiquei sabendo, deram alguns linfoma nela, pescoço, debaixo do braço, na virilha, pulmão, e deu mais uma outra situação nela que eu não me lembro agora. Começou a fazer quimioterapia, começou a fazer radioterapia. Ela já cortou o cabelo bem curtinho aqui no pescoço para começar a se preparar para a queda do cabelo. Só sabe o que é isso quem já passou ou viu alguém passar. Uma moça nova, bonita. E os vizinhos dela, segundo as irmãs que estavam levando ela para a igreja, dizendo assim: nossa, você já começou o tratamento, ainda não caiu um cabelo teu. E ela vinha para a igreja desesperada. E naquela noite Deus tomou a boca daquele irmão que congrega conosco e disse assim para ela assim: estou eu te curando agora. Irmão, só para resumir, foi feito conforme o tratamento iam sendo feito baterias de exame. Alguns dias atrás, coisa de 45 dias atrás, o médico disse para ela: sumiram os linfomas, você não está mais com anemia, agora me lembrei, o seu pulmão está curado e nós vamos cortar a químio, que a senhora está liberada. Ela disse: o meu cabelo não caiu. Ele disse: isso é raro, mas pode agradecer ao Deus que a senhora falou que estava na casa dele, que não lhe caiu um fio de cabelo por 60 dias de quimioterapia. Sabe o que é isso? É Deus dizendo na terra: eu sou vida e vida com abundância. Oh, glória! Faraó com o coração duro, irmão. Deus vai lá, manda as pragas da rã. A rã era tida no Egito como a deusa da fertilidade. Foi tanta rã, que o que era bênção para eles viraram problema. Outra hora foi a praga do piolho. Porque cada manifestação da glória de Deus e cada praga que Deus mandava, cada vez que Deus dava uma cajadada em Faraó, era desbaratinando, desbancando um deus do Egito. Tinha um deus venerado no Egito chamado Tifã. Era o deus que, segundo eles, protegia a terra do Egito contra a praga de piolho. A história diz que quando o faraó disse para Moisés assim: eu não libero o povo, Deus falou para Moisés: o que você tem na mão? A vara, o ministério, toca no pó da terra. A história diz que quando ele relou no pó da terra, o pó da terra, William Barclay vai dizer que o próprio pó da terra começou a se transformar em piolho, meu irmão. Era tanto piolho que até a estátua de Tifã ficou piolenta. Deus dizendo: eu vou mostrar que eu sou Deus nessa terra aqui.
Eu estou profetizando, viu, irmão? Oh glória. Deus está dizendo para alguém aqui: se for necessário eu derrubo 10, eu derrubo 100, mas eu limpo o teu caminho para mostrar que eu sou Deus com você. Oh glórias ao nome de Jesus. Faraó, irmão, quando viu que o negócio não dava, chama Moisés e faz uma proposta. O faraó disse assim: ó, vem cá. O faraó estava dizendo mais ou menos isso: eu estou vendo que não está dando para brigar com vocês não. O negócio de vocês é diferente. Eu vou fazer uma proposta para vocês. O que você quer? Moisés disse: eu não, Deus. O que Deus quer? Deus quer que o povo dele adore a ele e faça um sacrifício a ele. O faraó faz uma proposta. O faraó faz assim: então faz o seguinte, é só isso que ele quer? Mas por que não falou? Era só ter falado. Nós estamos brigando aqui porque o diabo é diabo, irmão. Já viu aquela frase que diz que ele vem com um sapatinho de algodão para enganar? O faraó olhou e falou: mas se tivesse falado isso, nós já tínhamos resolvido, pode adorar. Moisés disse: pode adorar? Pode adorar aí no Egito mesmo, aí, ó, pode adorar. Onde vocês querem fazer o culto? Moisés: não. Porque se é uns crentes, irmão, que não tem vida com Deus, já vai dizer: tá vendo? Pronto, vamos fazer culto aqui na terra dele mesmo. Deus está conosco aqui mesmo, mostrando que está conosco. Moisés disse: não. Mas não basta fazer o culto? Não. O que tem que fazer? Fazer um culto fora daqui. Por quê? Sacrifício no Egito é sacrifício de mentirinha. Deus não aceita. Porque tem... Oh. Irmão, eu não vim apertar ninguém, mas receba esta palavra. Você quer saber como vai ser o resultado do teu culto à noite? Veja como é que foi teu dia de manhã. Porque senão teu culto vai ser um culto de brincadeirinha. Porque tem crente, irmão, que passa o dia do jeito que quer, a semana do jeito que quer, leva a vida como quer, fala o que quer, faz o que quer e acha que Deus é obrigado, quando ele chega no culto à noite, Deus rasgar o céu, descer na igreja e fazer um piolho na cabeça dele. Sabe por que tem crente que não sente a presença de Deus? Porque não tem Deus lá fora. E Deus manda dizer: quer me sentir na minha casa? Quer ter a minha presença? Ou pé aqui dentro ou pé lá fora. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou é ou não é, ou tem ou não tem, ou sai água amarga ou sai água doce. Não foi isso que Jesus disse? Que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Esses dias eu fui pregar na igreja, e quando eu acabei de pregar, o pastor falou comigo assim: pastor, vem no meu carro, quero levar o senhor para nós jantarmos. Minha família já está indo, cada um com o seu carro, nós vamos, vem no meu carro. A minha esposa não está bem de saúde, ela não veio hoje da igreja, o médico pediu para ela tomar um remédio e repousar, mas eu vou passar em casa, pegar ela, para levarmos ela numa padaria, para nós jantarmos, para ela ficar sossegada, e o senhor vem conosco. É para fazer o quê, pastor? Para jantar. Estou dentro. Que horas que é, irmão? Entramos no carro, irmão, carro bonito, chique, muito bonito o carro. De repente ele colocou a chave no contato. Quando ele ligou, não é igual o meu motorrádio não, irmão. Aqueles botão, Jesus, aqueles botão que liga e desliga. Não, carro moderno. Ligou o contato, já liga o carro, já liga o rádio. Quando ligou o rádio, eu olhei para o rádio, olhei para ele: ô pastor, meus netos são terríveis. Meus netos são terríveis. Ô Jesus, ajuda ele, Jesus. Estava adorando a Deus aqui agora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. É mesmo, irmão, é. O desejo está aqui dentro, mas quando chega lá fora, aqui eu ergo a mão e adoro. Lá, ou é. Diga misericórdia, irmãos. Ou é ou não é, irmão. Oh, Jesus. Você pode até rir, mas a mensagem é séria, viu? Sabe o que Deus manda dizer? Essa adoração é feita no Egito. E a adoração feita no Egito não passa do teto. Oração feita no Egito não passa das paredes. Oração feita no Egito, meu irmão, é adoração de brincadeirinha. Essa aí Deus não aceita não. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É boca de crente, mente de crente, pé de crente, mão de crente, ouvido de crente, lábios para adorar de crente. Tem crente aqui, irmão? Não tem. Eu tenho um tio meu, hoje ele mora na cidade, mas ele tomou conta de 16 anos de fazenda. E nesses 16 anos, quase 10 a fazenda foi de um jogador de futebol. Muito conhecido, jogou em times nacionais, times internacionais e na seleção brasileira.
Então minha tia, por meu tio ser administrador daquela fazenda, a sede era como mais ou menos nessa parede dos irmãos. E a casa do administrador, que era do meu tio, era aqui. Era só uma passarelinha assim, ó, de concreto, que já ia na varanda do casarão do patrão. E minha tia morava aqui. E coisa de uns 800, 900 metros, ficava a colônia onde moravam os trabalhadores da fazenda. E minha tia crente, irmão. Crente, matuta, serve a Deus. Não tem esse negócio de ficar com falsa adoração, não. Não tem problema. Às vezes eu passava as férias lá, eu via minha tia falando para o patrão. O patrão às vezes conversando, tinha com meu tio ali, né, à noite, fazia um churrasco na varanda, conversando, e ele ali. Aí ele falava alguma coisa, minha tia entrava na conversa. Minha tia dizia, vigia, que é isso? Deus não gosta disso não. Meu tio olhava para ela, no olho. Chegava em casa, meu tio dizia para minha tia, onde você está, que eu acabei de falar para o dono da terra vigiar. Quem tem que vigiar é você, mulher. Ela disse, eu senti de Deus para mandar ele vigiar. Sabe por que ele é abençoado? Porque Deus resolveu abençoar. Ele não conhecia a verdade, mas nós agora aqui, ele vai conhecer a verdade. Glória a Deus, minha irmã. Não é ser enjoado não, mas é falar o que nós temos de melhor. Quantas das vezes eu vi minha tia falando para a sogra dele, para o sogro dele, ó, vocês vigiam, hein? Deus está de olho em vocês. E a unção pega. A unção pega. Eu me lembro que um dia eu estava lá com a minha família, o cunhado dele foi para a cidade com o meu primo para passear, comer um lanche, coisa de jovem. E aí a sogra do jogador, dono da fazenda, falou, ô fulano, vigia, hein? Você está indo para lá, mas como diz a dona Tuti, Deus está de olho em vocês, hein? A unção pega, irmão. Não é o que está no mundo que tem que pegar em mim, não. É o que está em mim que tem que abraçar o que está lá fora. Você pode dar um glória melhor do que esse, irmão. Praga de mosca. Irmão, em São Paulo quase a gente não vê esse inseto, mosca. Mas no interior você vê. Principalmente quando você mexe com carne vermelha. Aí que tu vê. Eu estou falando de uma aqui, uma ali, uma colar. Às vezes nós recebemos visita em casa, irmão. E vem aquela... assa uma carne, você vê que a mosca é uma coisa desconfortável. Eu só fico feliz quando tem gente que come bastante, que chega em casa, que perde até o apetite. Hoje às vezes é brincadeira, irmãos. Agora imagine praga, meu irmão. Imagine praga. Não tinha cortina, não tinha o que isolava a janela, não tinha o que fazia cessar praga. Aí você vai entender, meu irmão, e a Bíblia vai dizer que enquanto tinha praga na terra do Egito, aonde estava o povo de Deus não tinha nada. Aí você vai entender porque Moisés, acredita que foi ele que cantou no deserto o Salmo de número 91, quando ele vai cantar o Salmo de número 91 do verso 7 ao 10, dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Na terra deles tem praga, mas na nossa nós estamos protegidos. Somente com os olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, glória, és a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Receba esta palavra. Oh, glória. Nem praga alguma chegará na tua tenda. É profético, receba se você crê. Eu não estou falando de mosquito não, meu irmão. Eu estou falando do que o povo de Deus via. Aqui tem? Não. E lá está fluviando, virou praga. E aqui está boa mão de Deus, protegendo o arraial do povo. Eu profetizo, contra a tua casa não vale encantamento. Glória. Irmão, estamos vivendo dias... Presta atenção, estamos vivendo dias que o que era errado há alguns anos atrás, hoje quem não faz é quadrado e cafono. Eu não estou falando de dentro de igreja não, eu estou falando na vida secular, meu irmão. Aí você vai entender, porque o texto vai dizer que nos últimos dias Deus abreviaria os dias da igreja, para que o amor de muitos não se esfriasse. Dependendo de onde você vai, você fica constrangido de andar com um filho teu, meu irmão, dependendo de onde você está. Não vou falar por vigilância, mas você entende o que eu estou falando. Como que o mundo está caminhando de mal a pior, meu irmão. E detalhe, se você repugnar com as vistas, se acham no direito de lhe processar.
E isso está querendo atingir a igreja. Estou falando com muita propriedade isso aqui, viu, meu irmão? Preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus não intervir, a igreja é santa, é soberana. Mas, meu irmão, se Deus não intervir e continuar do jeito que está, se prepare para um pouco mais de 10 anos, ou por isso, o que vai acontecer? Esses dias um irmão chegou em mim, falou para mim assim: olha, pastor, eu sou criado, os meus filhos são criados de maior e vacinado, mas eu tenho preocupação grande pela vida dos meus netos, na escola, na rua. Lembra de quando nós brincávamos na porta de casa? Eu pergunto para você, dá para tu deixar o teu filho brincar hoje na calçada da tua casa, meu irmão? Antigamente nós éramos tão amigos que podia ter 3, 4 da mesma linhagem abraçado. Tu entende o que eu estou falando? Isso quer entrar, quer minar, quer arruinar. Eu entendi o que aquele irmão nos disse. Falou: pastor, eu me preocupo com a minha descendência, eu me preocupo com a minha geração, porque eu sou de maior e sei o que eu quero, já conheço a Deus, tenho o caráter formado, os meus filhos já são criados, mas os meus pequenos, o que vai ser dessa descendência? Quando ele falou isso para mim, irmão, aquilo me tirou a paz. De ver sobrinho, filhos meus, filho de irmãos, crianças inocentes. Perceba que o diabo não está investindo de quem é de maior, não, irmão. É nas crianças que ele quer. Sabe por quê? Porque você ele não pega, mas amanhã, se ele conseguir pegar as crianças que serão o futuro da igreja, desci na oração, eu e Deus, viajando nas minhas viagens de madrugada no volante do meu carro, falando com Deus: Senhor, olha as crianças dos irmãos, olha as nossas crianças no Brasil, não só da minha casa, da minha família, mas na casa dos meus irmãos e dos ímpios também. Sabe o que o Espírito falou comigo, irmão de Deus falou comigo? Do que é meu, cuido eu. Alabachurianda lamanai. Oh, glória! Eu profetizo que a tua casa será casa de bênção, seus filhos serão obreiros da casa de Deus, as tuas filhas serão esposas de obreiro e talentosas na presença de Deus. Não tenha vergonha de criar na casa de Deus, não, irmão. Tem crente que fala: não, é muito pesado, deixa à vontade, o que quiser não, não, não. Peça para Deus fazer um instrumento, ser boca de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Eu profetizo, teus filhos, teus netos, bisnetos, até Jesus voltar, da nossa geração, ele não vai perder o controle, ele vai continuar cuidando. Receba esta palavra. Alabachurianda lamanai. Ei calabás. Surianda lamanai. Ei canchou. Ei calai choque te vasi. Oh glória. Glória. Nossas filhas não serão mãos solteiras, não. Eu vou repetir, Deus está indo por esse caminho, eu já vou encerrar, eu não vou nem concluir. As nossas filhas não serão mães solteiras, não. Os teus filhos não serão desvairados no mundo, não. A tua casa não será casa de vergonha, não. Para alguém olhar e dizer: olha o filho do crente, olha a filha do crente. Deus está dizendo: não, não, não. Vou fazer levita, vou fazer profeta, vou fazer adorador. Quem crê da glória, receba esta palavra. Ei, cachorro. Ei, calabai. Ei, calabai. Oh glória. Irmão, sabe qual foi a quarta proposta que Faraó fez?
Não vou nem entrar em detalhe, tenho só alguns minutos. Sabe qual foi a quarta proposta que o faraó fez? A primeira proposta que o faraó fez foi a seguinte: adora aqui no Egito. Moisés diz: no Egito Deus não aceita. É mesmo? Apanhou, chama Moisés de novo. Vem cá. Vocês querem adorar, tem que ser fora do Egito? Sim, vai. Pode ir, mas não vai muito longe. Vai aonde? Vai até um ponto que aqui do Egito eu consiga ver vocês. Sabe o que o faraó estava dizendo para Moisés? Deixa o povo adorar, mais perto do Egito. Pastor, não estou entendendo. Um pé no mundo, um pé na igreja. Deixa adorar sim. Não entra totalmente dentro da igreja, que dentro da igreja eu perco de vista. Não fica no Egito, senão Deus não para de me bater. E faça o quê? Coloca um pé lá dentro e o outro fica aqui fora. Para quê? Para a adoração também ser de mentirinha. Moisés disse: não, Deus não aceita esse negócio não. Falou: é? Então faz o seguinte. Apanhou. 9 pragas, ele chama Moisés e faz a terceira proposta. Então faz o seguinte, Moisés: vai, mas deixe o gado, deixe a fazenda, vai só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Os irmãos percebem, irmão, que de um tempo para trás aí, algum tempo atrás, o diabo não parou com essa fúria. Mas quanta fúria foi na igreja contra casais. O que o diabo quer, irmão? Família desestruturada é igreja desestruturada. Família falida é sinônimo de igreja falida. Como o diabo luta contra a vida dos casais. Você perceba que cada etapa, cada tempo, cada temporada, vamos dizer assim, irmão, cada temporada ele age numa área. Os irmãos já percebeu que quando cai um avião, vira uma epidemia? Cai um avião aqui, cai outro ali, outro ali. Quando ele acha uma brecha, meu irmão, no mundo espiritual, que deu certo, ele investe naquilo. Qual que é a função da igreja? Descer na oração. E na oração, quando Paulo vai dizer assim, ó, apresente a Deus o teu culto racional, tu tem que ser inteligente, meu irmão. Entra, pede para Deus entrar naquela área, lá no mundo espiritual. Fala: Deus, nessa área que o diabo está atuando, quanta queda de aeronave, quebra. Acabou. Perceba que teve uma época da igreja, como? Ele não estou dizendo que ele parou de lutar, mas como, irmão, recebíamos pedido de oração por casamento destruído e casamento de aparência. Hoje nós estamos vendo na sociedade que ele está investindo contra as crianças. Qual que é a obrigação da igreja, irmão? Orar pela vida das crianças. Pedir para Deus entrar nessa área no mundo espiritual. E pedir para Deus cortar a fúria que o inimigo está contra as crianças. Por quê, pastor? Porque o diabo não está interessado em destruir hoje, meu irmão. Ele já quer deturpar agora, para que o efeito surja amanhã. Se tem uma coisa que o diabo não tem, é pressa. O importante é que dê certo o objetivo dele. Mas debaixo da autoridade desta palavra, em cima do altar de Cristo e adiante da noiva de Deus, eu profetizo: contra a nossa casa não vale encantamento, diz o Senhor. A quarta proposta, sabe qual foi? Vai e deixa os animais. Moisés olhou para ele e falou: é uma frase conhecida: nem uma unha ficará no Egito. Porque tem crente que quer ir para Canaã, mas esqueceu a língua. Outros esqueceu o coração. Quanta gente do coração pesado, irmão. Quanta gente com raiz de amargura no coração. Quero dar uma notícia, sabe o que é isso? O corpo está em Canaã, mas o coração ficou no Egito. Deus manda dizer para alguém aqui: libera o perdão. Cuidado. Ai, calabaço. Moisés virou para Faraó e disse: nenhuma unha ficará no Egito. Meu irmão, Deus não quer mistura. Deus não quer nada teu para trás. Desculpe da minha liberdade de expressão, irmão. Tem gente que aceitou a Jesus, desceu as águas do batismo, canta, prega, toca, dá glória, é batizado no Espírito Santo, mas tem área da vida que ainda ficou no Egito. Desculpe da minha liberdade do que eu vou dizer aqui agora. É sério o que eu vou falar, mas é necessário. Porque palavra que só massageia o ego não é palavra. Palavra de Deus, ela confronta para que tenha um arrependimento.
quanto espírito de sensualidade no meio da igreja. Deus está dizendo, não é para deixar nenhuma unha no Egito. O teu corpo é santo, é templo do Espírito Santo. Glórias ao nome de Jesus. Sabe que o faraó falou? Não vai. Deus disse vai, fica tranquilo. Deus vai lá e destrói os primogênitos, mata os primogênitos. Por quê? Porque os primogênitos era sinônimo da sucessão do pai. O pai morreu, o primogênito assume. Sabe o que Deus está dizendo para Faraó? A tua descendência, a tua geração, o teu futuro está nas minhas mãos. Tem uma notícia, o inimigo diz que faz, mas Deus manda dizer, até o futuro dele está na palma da mão do nosso Deus. Os portões do Egito se abrem, eles saem, chega diante do Mar Vermelho. Você conhece o texto para encerrar? A história diz que o povo começa a murmurar. O texto diz que Moisés clama, e depois de um certo tempo Deus abre a boca e fala com Moisés: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que... Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Ô Moisés, tem hora que é hora de orar, mas tem hora que é hora de agir. Eu vou repetir, e não precisa da glória, mas guarde essa. Tem hora que é hora de orar, mas tem hora que é hora para agir. Deus estava falando para Moisés, tu já está 24 horas diante do mar falando. Não é para falar. Manda o povo calar a boca. Diga ao povo que... E está parado por quê murmurando, irmão? Está parado por quê murmurando? Diga ao povo que... Deus falou na boca de Moisés para o povo: hoje o Senhor pelejará por vós e vos. Não é para ficar falando não, terra. Deus manda dizer: marche, marche, marche. Pastor, mas o caminho está fechado. E o ministério? E a vara? E o cajado? Deus falou para Moisés: estenda a tua vara sobre as águas. Sabe qual era o problema de Israel naquela hora? Não era só Faraó não, era o mar que estava diante. Faraó estava para trás, ele vinha chegando, mas quem estava diante era o mar. O mar era o problema do povo de Israel. O que Deus estava dizendo em entrelinhas para Moisés é o seguinte: estenda tuas mãos sobre o problema e profetiza que tu vai ver o que eu vou fazer. Oh glória! Deus manda dizer para alguém aqui: não fica batendo de frente com o problema não. Só ergue a mão e profetiza que Deus vai pôr no lugar o que está fora do lugar. O mar se abre, o povo marcha, Israel vai, Faraó quer pegar carona, mas quando chega do lado de lá, Deus manda Moisés estender novamente as mãos, o mar se fecha, Faraó com seus cavaleiros caem por terra. Perceba que o texto que nós lemos, Deus não fala só de Faraó, Deus fala de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros. Faraó, seus carros e seus cavaleiros, porque quem vai cair não é só a cabeça de quem está contra você, é quem está contra você, e todos que estão aliados vai cair também. E a história diz que quando o mar se fecha, Miriam pega o pandeiro, ela não fala o ritmo do hino, mas ela deixa a letra: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é... Receba essa palavra em nome de Jesus.